Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa nossa live da Maratona do Varejo. Se você não faz ideia do que seja a Maratona do Varejo, eu te explico. São 20 lives aí por 4 semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30 aqui no Instagram. E para quem está assistindo gravado pelo YouTube, gravado no Facebook, saiba então que a live foi feita no Instagram, mas estou gravando para você, tá ok? Bom, para você que está aqui ao vivo comigo, lembrando que hoje o assunto da noite são os principais erros do atendimento ao cliente no varejo. E por que é que eu venho trazer esse assunto? Por que é que eu venho falar dos erros? Por que é que eu venho falar disso para você? Para que você possa evitar que aconteça na sua empresa ou corrigir que eles aconteçam aí, tá ok? Se esse assunto é interessante para você, fica comigo até o final que vai ser muito bacana. E aproveita para colocar aí as suas dúvidas, as suas perguntas, para compartilhar experiências, porque além de aprender, a gente contribui um com o outro, a gente aprende mais assim e além de tudo ajuda as outras pessoas também a alavancarem seus resultados, a melhorar a sua performance, a se tornarem profissionais cada dia melhores, tá bom? Então se você é um empreendedor, se você é dono de um negócio, de uma loja de roupas, de calçado, de presente, de perfumaria, por exemplo, e esse assunto com certeza é interessante para você. Se você é líder de uma equipe de vendas, por exemplo, também com certeza esse assunto é interessante para você. E se você é um vendedor, se você está ali no dia a dia batalhando para poder levar comissões para sua casa, você com certeza, se focar aqui, vai te ajudar a elevar os seus resultados, vai te ajudar a melhorar o seu atendimento e, consequentemente, as suas vendas. Meu objetivo aqui hoje é te mostrar, então, os principais erros cometidos durante o atendimento para que você evite cometê-los, para que você possa corrigir isso ali na sua empresa e aí ter resultados muito melhores, tá bom? Como eu disse agora há pouco, se isso interessa para você, fica até o final, hein? Eu prometo que não vai demorar muito. Bom, eu queria fazer alguns acordos com você, assim como eu tenho feito nas lives anteriores. Primeiro, eu queria te pedir para encaminhar o link dessa live para outras pessoas. Clica aí no aviãozinho, arrasta para cima, verifica quem está online e já envia esse link para as pessoas poderem participar aqui com a gente. Vai ser muito bacana poder contar com mais e mais pessoas, poder levar essa mensagem aí para mais pessoas. E falando em levar mensagem para mais pessoas, aproveita e printa essa tela e depois coloca lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, me marca para eu saber que você esteve aqui, me marca para eu poder localizar esse print lá, coloca a hashtag Maratona do Varejo, vai ser muito bacana poder encontrar isso lá e a gente criar uma rede de conexões cada vez maiores aí, tá bom? Então eu quero agradecer já a presença de quem está aqui, já estou vendo aí a Simone, a Vanessa, o Fred, o Gabriel, a Lourdes, parece que eu conheço essas pessoas de algum lugar, então vamos seguir em frente aqui, porque vai ser muito bacana daqui para frente. Bom, o último pedido que eu quero fazer para você é para que você coloque aí nos comentários qual é, na sua opinião, um erro de atendimento que você tem, na sua opinião não, né? Qual foi o maior erro de atendimento ao cliente que você já presenciou? Seja com você, seja com alguém da sua equipe, seja com alguém que você simplesmente estava observando ali. Coloca aí para mim, qual foi o maior erro de atendimento ao cliente que você já observou, que você já presenciou? E a gente vai depois comentar isso mais para frente, tá bom? Agora, vamos começar? Para de enrolação, para de enrolação. Se você não sabe quem sou eu, a maioria do que eu estou vendo aqui me conhece, mas se você não sabe quem sou eu sou o Fábio Frasson, eu sou especialista em atendimento ao cliente, trabalho nessa área há mais de 22 anos. Chega de apresentação e vamos embora logo para o conteúdo da noite, o conteúdo dessa nossa maratona do varejo. Vamos falar então sobre os principais erros do atendimento ao cliente no varejo. Bom, se você é um líder de vendas, se você é um empreendedor, empresário, tem ali o seu negócio, você vai perceber que alguns exemplos daqui são para você especificamente. E outros, a maior parte inclusive deles, já são para a sua equipe, já são para os seus vendedores. Então, fique atento, porque você vai replicar isso lá para eles. Você vai poder observar se eles estão cometendo esses erros, vai poder orientá-los, vai poder treiná-los para que isso não ocorra, tá certo? Então, algumas coisas são para você e a maior parte, então, para a sua equipe. Mas é para você de qualquer forma, né? Você vai precisar observar se eles estão cometendo esses erros para poder corrigir. São nada mais, nada menos do que... Não vou falar quantos são, senão você vai assustar. Vamos seguir aqui para diante, eu já vou falar para você. O primeiro erro que eu quero comentar com você, eu já falei numa live anterior aqui. O maior erro do atendimento ao cliente, e aí esse é para você que é um empreendedor principalmente, é não colocar o cliente no centro do negócio. Falei muito sobre isso numa live anterior, você vai encontrar no IGTV aqui no meu Instagram,
Tem a live completa, se você não assistiu, pode assistir lá depois. Falamos especificamente sobre esse, que é o maior erro de todos do atendimento ao cliente, que é não colocar o cliente no centro do negócio. Você tem que construir todo o seu negócio, todos os seus processos internos com foco no cliente, com foco nos interesses dele, daquilo que ele vem procurar na sua empresa, aquilo que pode te diferenciar do seu concorrente. Então, seja lá o seu processo de atendimento, o seu processo de venda, de garantia, de cobrança, de formas de pagamento, de prazos, enfim, tudo dentro da sua empresa deve girar em torno do que é ou não importante para o seu cliente, o que agrega ou não valor para o cliente. Como eu disse nas outras vezes, pode ser que você tenha processo na sua empresa que você não possa abrir mão, tá bom? Mas quanto mais você puder adequar os processos internos aos interesses e às necessidades do seu cliente, maior vai ser o valor que ele vai perceber na sua empresa, no seu serviço, no seu atendimento. A sua equipe vai render muito mais, o cliente vai permanecer muito mais na sua empresa, tá certo? Eu não quero me aprofundar muito nesse erro não, porque tem uma live anterior, você pode ir lá e assistir depois, tá certo? Quero agradecer aqui a presença do Cássio, que já esteve com a gente aqui, numa parceria aí, numa apresentação aqui, numa live na semana passada. Falamos aí sobre... Desculpa, falamos aí sobre liderar a equipe de vendas. Então o Cássio é um grande amigo, um grande parceiro aí de jornada. Bom, vamos seguir em frente aqui. Um grande abraço, Cássio. O segundo erro que eu quero comentar com você aqui, que mais acontece, é esse então para a sua equipe. Você presta atenção se isso não está acontecendo. Pode até ser que você não esteja percebendo isso lá da sua sala, lá da sua mesa, lá das suas atividades, mas observe se isso acontece aí na sua empresa. Isso pode derrubar o seu atendimento e com isso pode derrubar as suas vendas, que são as conversas paralelas. Ou seja, a sua equipe está ali no dia a dia atuando e aí tem um cliente sendo atendido. Só que enquanto atende o cliente, ao invés de dar atenção total ao cliente, está com foco total no cliente, está conversando com um colega de trabalho, está conversando com um amigo que veio ali na loja, está sendo atendido por uma outra pessoa, está conversando com alguém por telefone que não é o cliente. Então, conversas paralelas são coisas que desagradam e muito. Para pensar, você como cliente, já passou por isso? Já entrou lá numa loja, já entrou num supermercado, numa padaria, já entrou em algum lugar e que ao invés de você receber atenção total, o funcionário, o vendedor estava ali conversando com outra pessoa? Já passei por isso N vezes, né? Eu citei muitos exemplos disso no livro que eu publiquei há um tempo atrás, chamado Será que é óbvio? O Poder do Atendimento, sobre minha péssima experiência no caixa de um supermercado aqui da cidade, que toda vez isso acontece. Ao invés de ser atendido, ao invés do foco estar em mim como cliente, o papo rola solto entre as profissionais ali. E não só entre elas, né? Entre as outras pessoas ali do supermercado também. Então preste atenção se não está acontecendo isso aí na sua empresa. É muito desagradável, é muito chato e além disso perde uma grande oportunidade. A oportunidade de criar conexão de verdade com o seu cliente, a oportunidade de gerar novos negócios com o seu cliente. Porque afinal de contas, pensa bem, se o seu vendedor está ali atendendo o cliente com foco nele, ali ele vai prestar atenção exatamente no que o cliente está procurando, vai conversar com ele levantando necessidades, dali surge a oportunidade deles oferecer um outro produto que possa complementar o que o cliente veio buscar, e então gerando uma segunda venda, né, um produto adicional. O cliente se sente tão bem atendido, tão satisfeito, que ele retorna, ele indica, enfim. Do contrário, se o vendedor está ali conversando com outra pessoa enquanto atende, é mais ou menos como se fosse um cone, né? Tem um cone do lado do cliente, tem ali aquele boneco de posto de gasolina que fica lá chacoalhando as mãos, então é a mesma coisa. Então não tem um vendedor ali, não tem um prestador de serviço ali. Lembre-se que varejo é prestação de serviço. Então se você não tem alguém prestando um serviço ali, é só um cone, é só um boneco do lado do seu cliente, não vai gerar conexão, não vão gerar novos negócios, não vão gerar novas oportunidades. E você que é o líder, você que é o empreendedor, vai continuar bancando tudo isso, vai continuar investindo em propaganda para trazer cliente novo, vai continuar tentando criar ações, criar promoções para poder vender, abrindo mão da sua rentabilidade para poder vender. Pensa bem, então preste atenção que é um detalhezinho bobo demais, conversa paralela, mas pode estar derrubando os seus resultados. Bom, tem gente nova entrando aí, então só frisando para você, hoje a nossa acho que é a nossa nona live já, da Maratona do Varejo, falando então sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre atendimento ao cliente. Para quem está chegando agora, já aproveita e printa a tela aqui para depois postar na rede social para a gente saber que você esteve aqui. Marca lá a hashtag Maratona do Varejo para eu poder encontrar essa publicação e nos ajude a levar essa mensagem para mais e mais pessoas.
enviando ali o link dessa live, clicando no aviãozinho, arrastando e mostrando ali para quem puder se interessar por esse assunto, tá bom? Então, vamos seguir em frente que tem muita coisa para a gente comentar aqui. Eu falei com você sobre conversas paralelas. Um tipo também de conversa paralela que existe são as fofocas. Eu não vou me entrar muito na questão da fofoca porque tem muito a ver com a conversa paralela. Ou seja, alguém falando de algo que não tem a ver necessariamente com o cliente, com aquele atendimento ali. Então, preste muita atenção se isso não está acontecendo na sua empresa, com a sua equipe, porque isso pode ir tirando faturamento aos pouquinhos. Sabe aquele buraco buraco no cano de água da sua casa, o buraco na caixa d'água? Então, é um buraquinho, vai saindo ali o faturamento aos pouquinhos, você perde uma vendinha aqui, perde uma vendinha lá, perde um clientinho aqui, perde um clientinho lá, coisas bobas, coisas tolas, mas é o suficiente para que ao final do mês, ao final do semestre, ao final de um ano, você tenha uma diferença enorme nos seus resultados. Outro erro que é comum, muito comum que acontece e que é muito chato, para a gente que é cliente ouvir isso e para a empresa é muito, muito, muito complicado, que é as pessoas criticarem a empresa ou o produto diante do cliente. Você já passou por isso como cliente? Já percebeu isso como empreendedor, como líder? Já viu se alguém na sua empresa comete esse tipo de gafe? Eu já vi e mais de uma vez, e é muito desagradável. O vendedor está ali atendendo o cliente faz um comentário sobre o produto e ele critica o produto. Fala, mas também, olha só, produto barato desse, não podia prestar mesmo. Ou então, aqui assim as coisas são assim mesmo. Sabe, é tão desagradável. Coloca aí para mim se você já ouviu alguém falar assim da própria empresa. Aqui as coisas são assim mesmo. Ou então criticar o produto. Bota aí para a gente saber. É muito desagradável. Como é que o cliente vai confiar na empresa se o próprio vendedor, se o próprio colaborador age dessa forma? Como é que ela vai confiar nos produtos que são vendidos ali se o próprio vendedor, o próprio colaborador age dessa forma? Então, preste muita atenção, porque às vezes isso acontece em momentos de descontração, acontece quando o vendedor conhece o cliente, por exemplo, num momento certamente que você não está presente, então tem que prestar muito atenção, porque são furinhos no encanamento que vão tirando o seu faturamento, tá bom? Bom, seguindo adiante aqui, informação errada. Eu falei para você numa live anterior aqui de algo que aconteceu comigo, não vou entrar a fundo nesse assunto, mas que eu, quando era na posição de cliente, fiquei extremamente irritado, fiz coisas que eu não me orgulho de ter feito, de ter reclamado da empresa nas redes sociais, de ter registrado reclamação no Reclame Aqui, mas isso acontece muito. Quantas pessoas vão para uma rede social, vão para o Reclame Aqui, vão para o Procon porque se sentiram extremamente mal atendidas por alguém e tudo começou com uma informação errada. Tudo começou porque alguém estava mal preparado, mal informado. Então, toda a sua equipe tem que estar preparada sobre os processos internos, por exemplo, como funciona a garantia, como funciona a troca, como funcionam as formas de pagamento, como funcionam os prazos de entrega. Toda a sua equipe tem que estar preparadinha, alinhadinha. Então preste atenção se tem alguém ali na sua equipe que não conhece os procedimentos, que não conhece aí como fazer isso, como dar essa informação para o cliente, porque uma informação errada pode desencadear uma série de coisas e é uma bola de neve. O cliente vai para a internet hoje, deixa essa informação lá espalhando para um monte de gente, todo mundo vai querer dar os seus pitacos, fazer comentários ali, e a imagem da sua empresa vai sendo prejudicada. E já é tão desafiador, na verdade, trazer clientes para a empresa, já é tão desafiador promover vendas, vencer a concorrência, E aí você tem que lidar com esse tipo de coisa também. Então, preste atenção que é mais um furinho no encanamento, tá bom? Mais uma coisinha aqui, tratamento com desdém. Parece ridículo isso, E é muito ridículo. Como é que a gente pode imaginar assim, como é que você pode pensar que um vendedor não tenha noção de que o cliente é o foco principal e tem que ser bem atendido. E de que o cliente não pode ser tratado com desdém. É muito estranho falar disso, Só que acontece tanto que aquilo que deveria ser óbvio, na verdade, não é. Ou seja, o cliente chega e de repente ele vai comprar um produto que é barato, ou ele vem só para fazer uma troca, ou ele está falando de algo que o vendedor não concorda, ou falando bem de um concorrente, sei lá. E o vendedor desdenha desse cliente, o vendedor trata ele de qualquer forma. Isso é muito comum. Se o cliente entrar com aspectos simples, de uma pessoa mais humilde, de uma pessoa mais pobre, não vamos entrar aqui em outras esferas aí de preconceitos, mas muitas vezes o cliente é julgado
pela aparência, o que não deve acontecer, você não deve julgar um livro pela capa, mas veja se isso não está acontecendo com a sua equipe. Veja se o seu vendedor não está julgando o cliente pela capa, o livro pela capa, o cliente pela aparência, e não está tratando o cliente com certo desdém. Está perdendo faturamento, está perdendo cliente, está perdendo indicações por conta de um detalhezinho besta. Todo cliente que passa na porta deve ter o mesmo tratamento, deve ter a mesma atenção. Aí você vai falar assim para mim, Fábio, não, pera lá, mesmo tratamento, mesma atenção, não. Eu tenho cliente que é VIP, eu tenho cliente que eu sei que vem aqui para gastar muito, esse daí tem um atendimento diferenciado. Tá, vamos botar isso de lado? Antes do seu cliente ser atendido de fato, você não tem a menor ideia do que ele vai fazer na sua empresa, correto? O seu vendedor também não sabe. Então é preciso que a abordagem seja igual, é preciso que a atenção seja igual. Depois, o que você vai conceder, o que você vai fazer é outra história, negociação por negociação, tudo bem. Só que a atenção tem que ser a mesma. O cuidado, o carinho, o sorriso, a cordialidade, tudo tem que ser o mesmo. Preste atenção se a sua equipe está agindo da forma correta. Se a sua equipe está fazendo isso ou se já está agindo com desdém quando o cliente bota o pé lá na porta. Preste atenção nisso, que é mais um furinho no encanamento. Vai juntar um monte de furinho hoje, então fica atento aí. Outra questão aqui que eu já tive que lidar várias vezes, é extremamente desagradável como gestor, como gerente, é desagradabilíssimo como cliente também, que são as disputas internas de forma acirrada entre os vendedores. Aquela competição saudável dos vendedores quererem bater meta, quererem atingir as metas para poder receber prêmios, para poder para que eles sejam aplaudidos dentro da empresa, isso é bacana, isso é gostoso, tem festa e tal, isso é legal. Né? Criar essas competições dentro da empresa, isso é bacana. Porém, alguns vendedores passam do ponto. Eles discutem na frente do cliente, eles tentam puxar o tapete um do outro. Vou parar aqui, só para lembrar do que eu disse ontem. Tira a armadura e bota do lado. Se de repente a hora que eu estou falando isso para você, te bate aquela sensação de assim, ah não, mas isso na minha empresa não acontece. Isso deve acontecer lá onde você está vendo, mas na minha empresa não acontece. A minha equipe é fera. Beleza, bacana. Se você entrar aqui e sair do mesmo jeito que você entrou, talvez você esteja desperdiçando seu tempo. Então tira a armadura, bota do lado, baixa a guarda e reflete. Observa depois se isso não está acontecendo na sua empresa e criando furinhos lá no encanamento, tá bom? Não fica chateado comigo não, tô aqui para te ajudar. Então observa se a sua equipe não está de forma acirrada demais nessa competição, tratando tratando mal o cliente do outro, um tentando falar mal do outro perto do cliente para poder fazer com que o outro não venda, não atinja os objetivos, para que ele possa chegar na frente, enfim. Tome muito cuidado com isso, porque isso vai derrubar o seu faturamento e você nem vai perceber, tá? Então toma muito cuidado com isso. Falar mal do concorrente. O que a gente vê isso acontecer, do cliente chegar e falar assim, porque eu vi na loja B, fala assim, mas na loja B, não, lá os produtos de lá não prestam, ou lá o serviço é assim, ou lá o dono compra sem nota, ou lá... Bom, por mais que você saiba, ou por mais que o seu vendedor saiba de alguns pontos de melhoria do seu concorrente, para o seu cliente, na maior parte das vezes, esse tipo de comentário só vai denegrir a sua imagem e não a do seu concorrente. A impressão vai passar a imagem de antiética da sua empresa e não vai gerar dúvida com relação à empresa concorrente. Então toma muito cuidado com isso, porque isso pode te prejudicar e é mais um furinho lá naquele encanamento. Então preste atenção, oriente a sua equipe para que isso não ocorra. Então se o cliente chegar, por exemplo, e fizer um comentário com relação ao concorrente, dizendo assim, mas isso daí eu vi na loja B. Utilize um ponto forte da sua empresa, treine a sua equipe para poder utilizar um ponto forte da sua empresa ao invés de denegrir um concorrente. Então, de repente, você sabe que lá no concorrente ele compra mercadoria sem nota fiscal, por isso que é mais barato, e na sua empresa você não faz isso. Você não vai dizer para ele assim, mas lá também o cara compra, sonega imposto, o cara compra tudo sem nota. Você não vai dizer isso. Diga para a sua equipe dizer o contrário. Olha, eu não posso... Não sei como é que eles agem lá, não posso falar da empresa de lá. Só que aqui nós compramos todas as mercadorias com procedência, com nota fiscal, os produtos são de qualidade, tem garantia, isso e aquilo. Para um bom entendedor, um pingo já é letra. O cara já vai subentender o que você está querendo dizer com aquilo. Porém, você não está falando mal.
Isso está na cabeça dele. Então, cuidado. Então, oriente a sua equipe para poder lidar com isso da forma correta, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem algum questionamento? Tá fazendo sentido, não tá? Coloca aí para mim para eu saber se isso faz sentido para você. Tô vendo mais gente nova aqui. Não consigo ler o nome aqui. Tairone, ótima noite, Tairone, Léo. Bom, o palestrante Cássio já estou vendo aqui, já tinha visto antes. Um grande abraço de novo para o nosso amigo Cássio. Algumas pessoas juntam os nomes aqui, então eu não consigo entender direito. Tá escrito, então toca o barco aqui, vamos seguir em frente. Bom, discutir com o cliente, outro erro que acontece muito. Preste atenção se os seus vendedores, se a sua equipe não está fazendo isso. Discutir com o cliente. O cliente chega e não concorda com o que o seu vendedor está dizendo. Ele chega para questionar alguma coisa. Ok, nessa hora a gente tem que realmente conversar e argumentar. Só que algumas pessoas também passam do ponto, começam a discutir com o cliente, começam a bater boca com ele, começam a levar a conversa para um outro patamar, para um outro nível. E quando eu falo outro nível, não estou falando de nível melhor, não. Estou falando de um outro nível em termos de altura mesmo. Começa a falar mais alto, começa a discutir, as outras pessoas em volta começam a perceber, começam a participar da conversa. E isso vai inflamando e o risco de que isso também se torne uma insatisfação muito grande, com que isso se torne uma reclamação. Eu trabalho com ouvidoria, você deve saber disso se me acompanhou aqui nas outras lives. Não custa muito para um caso assim ir parar na ouvidoria, para ir parar no Reclame Aqui, para ir parar no Procon, para ir parar na rede social. Então tem que tomar muito cuidado e orientar a sua equipe para que não discuta com o cliente. O cliente nem sempre tem razão, ao contrário do que muita gente diz por aí. Ah, o cliente tem razão. Eu tinha um professor que dizia que o cliente tem razão quando ele tem razão. E eu concordo com o meu professor. Eu realmente acho que o cliente nem sempre tem razão. Porém, a gente tem que saber lidar quando a gente acredita que ele não tem razão. E não é discutindo com ele que a gente vai resolver isso. Já falei numa live anterior aqui, você vai conseguir encontrar depois no IGTV, sobre como lidar com as reclamações dos clientes, com as insatisfações dos clientes. Tem lá um passo a passo para você saber como lidar com isso, tá bom? Então eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas não é discutindo com o cliente. Então oriente a sua equipe, faça eles assistirem a live que está gravada aqui, para que eles possam realmente agir da forma correta quando houver aí um desentendimento com o cliente. Prazos e atrasos, outro problema muito sério que acontece. Como é que é lá na sua empresa? Como é que você estipula os prazos de entrega, os prazos daquilo que se combina com o cliente para encomenda de uma mercadoria? Como é que você age lá na sua empresa com relação a isso e orienta a sua equipe? Preste muita atenção se as promessas que são feitas para o seu cliente são promessas coerentes, factíveis com relação a prazos. De repente você promete entregar um produto que foi encomendado em uma semana, mas você sabe que uma semana é um prazo muito apertado e que qualquer coisa pode fazer com que leve 10 dias, 12 dias. Cuidado! Se você disser uma semana e levar 8 dias, o seu cliente vai ficar extremamente insatisfeito. Mas se você disser que dá 10 dias, que dá 12 dias e levar 8 dias, aí ele vai ficar muito contente por ter antecipado os prazos. Isso é tão óbvio que eu nem precisaria estar dizendo, né? Mas acontece muito do vendedor com medo de passar um prazo real e o cliente, de repente, desistir da compra. Ele diz, não, amanhã está aqui o produto para o senhor. Ah, depois de amanhã está pronto. Ah, depois de amanhã chega o que você pediu. E ele sabe que não vai acontecer assim. E depois ele fala assim, não, depois a gente fala para o cliente que atrasou, que ficou na transportadora, que chegou com defeito, tivemos que trocar. Isso é muito ruim porque o cliente vai provavelmente ter outras histórias como essas. Vai ter histórias de amigos, de parentes que são semelhantes a essas e vai perceber que isso é historinha, né? Isso vai bater totalmente contra tudo que a gente tem dito aqui, que é de você construir o seu negócio ao redor das necessidades do cliente, porque varejo é prestação de serviço. Você não está lá para vender produto, está lá para prestar serviço e o produto é só o meio, né? Então a gente precisa se atentar muito a essa questão dos prazos para não estar prometendo algo que não é real, que não é factível. Prazos podem estourar se você de repente não contar com alguma coisa. A gente fala de transportadora, por exemplo. Às vezes a transportadora realmente atrasa as coisas, aí você não pode, você não consegue lidar com isso, você não consegue controlar fatores externos. Ok, só que fatores externos é uma coisa, você prometer um prazo que não faz sentido para o cliente é totalmente diferente. Um outro erro muito grave que acontece aqui, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui devem ter um exemplo como esse,
é de presenciar a má vontade. Lembra que eu te falei agora há pouco para deixar a armadura de lado, para baixar o escudo, para baixar a guarda? De novo eu vou repetir. Porque quando a gente fala disso, fala de má vontade, a primeira coisa que as pessoas fazem é se fechar, dar um passo para trás, fechar a cara e já pensar assim, não, isso não acontece na minha empresa, isso não acontece com a minha equipe, isso não acontece comigo, eu não faço isso. Respira, baixa a armadura e respira, porque eventualmente isso pode acontecer. Nós somos humanos, nós falhamos, nossa energia cai e eventualmente a gente pode escorregar e tratar o cliente com má vontade. Então toma cuidado, presta atenção, orienta a sua equipe, eles têm que ficar ligados, o nível de consciência tem que aumentar. Uma das coisas que é muito importante dentro das empresas é o nível de consciência. As pessoas têm que perceber quando elas estão com a energia baixa, porque vai passar essa percepção para o cliente de má vontade no atendimento. Então tem que prestar muita atenção nisso. Excesso de intimidade. Eu não sei se eu comentei com você aqui numa live anterior, acho que eu comentei já, sobre um atendimento que eu fiz na ouvidoria de um cliente que reclamava de ter sido chamado de meu querido. Para algumas pessoas isso vai ser um absurdo, e na época eu também achei que era. Onde já se viu alguém reclamar porque foi chamado de meu querido? Também achei muito estranho isso. Só que para aquele cliente aquilo estava invadindo a privacidade dele, invadindo o espaço dele. Ele era uma pessoa muito formal, muito tradicional, né? E aquilo lá para ele era invasivo. E o atendente tinha ultrapassado esse limite. Tinha chamado ele de uma forma mais carinhosa, ele não era amigo da pessoa. Então ele acabou se sentindo mal, veio reclamar na ouvidoria. Levou mais ou menos uma hora e pouco mais de uma hora, na verdade, para reverter aquela situação e o cliente nos dá uma nova oportunidade para retornar até a empresa num outro dia para poder efetuar a compra que ele ia fazer. Naquele dia ele acabou indo embora, alguns dias depois ele retornou, mas demorou bastante para a gente conversar, para ele poder baixar a guarda, para ele poder baixar a adrenalina, baixar aquela tensão, se abrir, criar conexão para então a gente propor uma solução, construir uma solução juntos e ele retornou para ser atendido por outra pessoa. Então, cuidado. Desculpa, excesso de intimidade também não é legal. Você não precisa ser muito formal, sua equipe não tem que ser muito formal, precisa dosar isso, depende do negócio que você tem, depende do tipo de cliente que você atende, mas excesso de intimidade tem que ser muito bem analisado e avaliado no dia a dia. Outro erro muito comum aqui, postura, linguagem e roupas inadequadas. Fábio, pera lá, em pleno 2020, você vai me falar aqui de roupa inadequada. Você vai me falar aqui de postura, você vai me falar aqui de linguagem. Fábio, pera lá, né? Deve estar pensando isso. Imagina que na sua cabeça talvez esteja passando isso. Gente, a gente precisa evitar os exageros, precisa evitar os extremos dentro do negócio. Porque você não conhece o seu cliente de verdade, conhece? A sua equipe provavelmente também não. Então ela precisa ser orientada. Porque você vai ter aquele cliente que é bastante formal, que é bastante tradicional, que tem valores muito fortes com relação a algumas coisas, e outros que já são mais modernos, que são mais jovens, enfim, que são bem diferentes, têm outra cabeça. Se você agir em qualquer um dos dois extremos, você provavelmente vai ter problemas. A não ser que você tenha um negócio muito nichado. Não, eu só atendo esse público, então você vai adequar a sua comunicação, adequar o seu atendimento ao público exato que você trabalha. Porém, se você tem um leque grande de pessoas, de perfis de público sendo atendido na sua empresa, é preciso buscar aí um meio termo. Então é preciso evitar os exageros, é preciso evitar os extremos. Tá? Então, tome muito cuidado, oriente a sua equipe com relação à postura, à linguagem, a maneira como eles falam no dia a dia, as roupas que estão utilizando, se não utilizar o uniforme na sua empresa. A maioria das empresas hoje não usa uniforme, né? Mas toma muito cuidado com relação a isso. Isso é uma questão, como é que eu vou dizer, subconsciente até. Boa parte daquilo que nós vemos e ouvimos, nós não temos consciência disso. Dizem os estudos que só 5% da nossa atividade cerebral é consciente, os outros 95% são inconscientes. E a nossa percepção do todo, boa parte é inconsciente, só que influencia nas nossas decisões, influencia na forma como a gente reage a uma conversa, reage a qualquer pessoa, reage a um produto, reage a uma argumentação. Então, desde quando o cliente entra na sua empresa, ele vai observar uma série de coisas até de forma inconsciente mesmo.
a iluminação, o cuidado com a loja, o ambiente, o som, aquilo que as pessoas estão dizendo, o que elas estão vestindo, o semblante das pessoas, o tom de voz, tudo isso é percebido de forma inconsciente pelo cliente. Então, quando a postura da sua equipe, a postura do seu vendedor, o linguajar, as roupas que eles estão usando não são adequadas ao ambiente, não são adequadas àquele momento, isso pode impactar na percepção de qualidade que o seu cliente tem com relação à sua empresa. Então, foca nisso, presta muita atenção nesses detalhes. Bom, reforçando aqui, tudo está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido, bota aí um joinha para eu saber. Se não estiver fazendo sentido, bota aí um comentário que a gente vai discutir, entre aspas, aqui, a gente vai comentar a respeito, tá bom? Se tiver alguma outra contribuição a fazer, não só comigo, mas com as outras pessoas que estão aqui, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Lembrando que a live está sendo feita aqui no Instagram, mas eu tenho uma outra câmera aqui embaixo gravando para depois a gente passar no YouTube, para a gente poder passar também no Facebook. Então se você está no YouTube, se você está no Facebook, está assistindo isso gravado, lembrando que eu estou olhando direto para cá, porque a live está sendo no Instagram, tá ok? Vamos seguir adiante, tem bastante coisa para a gente comentar aqui ainda. Bom, queria te falar a respeito de algo que é muito, mas muito sério dentro do atendimento ao cliente, que é o pilar principal do atendimento, que é a atenção. Dá para pensar em atendimento sem atenção? Não dá para pensar, né? Parece muito óbvio, né? Mas já não comentamos aqui em lives anteriores a quantidade de vezes que nós, como clientes, entramos numa empresa e ninguém presta atenção e ninguém nem se dá conta que a gente está ali dentro. Ou então as pessoas viram as costas, sabem que a gente está lá, mas não dão atenção, né? Percebem, mas não dão atenção. Quantas vezes a gente passa por isso? Então é preciso tomar cuidado para que isso não aconteça dentro da sua empresa. O pilar principal do atendimento é a atenção total ao cliente. Lembra que eu falei no comecinho sobre conversa paralela, por exemplo? Tem a ver com atenção. Quando eu falei de fofoca, tem a ver com atenção. Se estiver dando atenção, todo o resto, ou muito do resto, já sumiu daqui. Então, preste muita atenção e oriente a sua equipe para que o foco dela seja o cliente. Muita atenção, muita atenção, muita atenção, tá bom? Cuidar de assuntos particulares durante o atendimento. Tem a ver com conversa paralela, tem a ver com fofoca, mas não só isso. O cliente está ali para ser atendido. E aí, de repente, o que o vendedor está fazendo? Ele está no WhatsApp, cuidando de um assunto particular. Ele está no telefone falando de um assunto particular. Ou ele para ali, deixa o cliente ali e vai cuidar de um assunto particular. Quando o assunto é da empresa, a tolerância do cliente passa a ser maior. Né? O vendedor está atendendo, de repente ele tem que tratar de um assunto que é da empresa ali muito rapidamente e retorna. A tolerância ela é maior. Agora, quando o vendedor para bater papinho, para falar de algo que é pessoal, para falar da festa do final de semana, para falar de quem pegou quem, para falar de quem bebeu até cair, isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu botei um exemplo disso no livro que eu comentei com vocês aqui, lá daquele famoso supermercado que presta aquele serviço maravilhoso. Então, a conversa era exatamente essa. Sobre o final de semana, sobre quem bebeu, sobre quem pegou quem, sobre quem caiu. É muito chato como cliente. Denigre demais a imagem da sua empresa. Então, toma cuidado e orienta a sua empresa, a sua equipe com relação a isso, tá? De não cuidar de assuntos particulares enquanto estiver atendendo um cliente, principalmente. Na presença dele também não, mas atendendo ele é pior ainda. Tá? Reclamar de salário para o cliente. Você já viu isso acontecer? Se você é líder de uma equipe de vendas ou é empreendedor, talvez você não tenha visto porque eles vão falar na sua frente. Mas, quando você não era empreendedor, quando você não era líder de vendas, ou se você não é, muito provavelmente você já tenha presenciado isso. Não estar satisfeito com o salário, querer ganhar mais é normal. É comum e é normal. As pessoas estarem querendo coisas maiores, querendo coisas melhores, é muito normal. As pessoas terem ambição não é ruim. Agora, reclamar disso na frente do cliente é muito chato. Porque, afinal de contas, a imagem que passa lá no subconsciente para o cliente é que se a empresa está explorando o colaborador, o vendedor, o funcionário, o que ela não vai fazer com o cliente que não tem nada a ver com ela? Né? Será que aquele preço que está ali é justo? Será que aquela promoção é verdadeira? Será que aquelas regras vão ser cumpridas? Então a idoneidade da empresa passa a ser questionada simplesmente por mais um furinho no encanamento, como eu falei para você agora há pouco. Simplesmente porque o seu vendedor está ali reclamando do salário para o cliente. Muito chato, muito chato. Então, cuidado, preste atenção nisso e oriente a sua equipe, porque o cliente não perdoa. Demora no atendimento. Diz aí para mim se você já teve esse problema como cliente.
de ir a algum lugar e ter problema com a demora no atendimento. Seja para ser atendido numa fila de caixa, seja para ser atendido pelo vendedor mesmo que precise de uma orientação, ou numa parte de crediário de alguma empresa. Bota aí para mim para eu saber se você já teve esse problema como cliente. Isso realmente é muito comum e muito chato. Como é que a gente lida com uma questão dessa de atraso, de demora? Depende muito de como são os processos na sua empresa. Mas lembra que eu falei para desenhar os processos ao redor do cliente? Então, preste atenção se o seu cliente está demorando para ser atendido, como é que você pode melhorar esse processo ali dentro. Se você vai precisar, de repente, aumentar a quantidade de pessoas na sua equipe, se você vai precisar, por exemplo, mudar o layout na sua empresa, se você vai ter que diversificar atendimento. Preste atenção como é que você pode lidar com isso para que o cliente não fique ali perdido. Faça, por exemplo, pesquisa de satisfação, deve ter mais aqui para baixo. Pesquisa de satisfação para procurar entender do seu cliente o que não está legal. Se eventualmente ele apontar que está demorando muito, cuidado. De repente tem cliente que está indo embora e não está reclamando, você não está ficando sabendo e é mais um furinho no encanamento, é mais um furinho no seu caixa, é mais uma venda perdida, um cliente perdido, um faturamento que está indo embora por conta de algo que de repente nem percebe. O cliente entrou, deu uma voltinha, parece aquele cara que só entra para dar uma olhadinha, mas não, ele queria comprar. Só que ele percebeu que não ia ser atendido, o que ele fez? Foi embora, foi comprar lá no concorrente, porque estava demorando muito. Então cuidado, que aquele cara que parece que está só indo para dar uma olhadinha, podia ser um cliente realmente que ia fazer compra. Estou vendo aqui, Ricardo, bacana, Ricardo, valeu pela presença. Quem não teve, né? Quem não teve esse problema, né, Ricardo? Realmente, como eu disse, tenho certeza que todo mundo passa por isso. Valeu pela presença aqui, pela participação. E realmente, acho que todos nós já passamos por isso, né? Saudação inadequada ao cliente por telefone. Presencialmente também, mas por telefone isso é muito comum. A gente observa que a pessoa atende o telefone com um famoso alô, quem, pois não, como se estivesse na casa dele. Isso é tão batido que nem deveria ser assunto da live, só que continua acontecendo. Se não continuasse acontecendo, não falaria, mas continua acontecendo. Então, esse treinamento tem que ser dado e repetido para a sua equipe. Eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Treinamento que é feito quando o colaborador entra e ao longo do tempo ele esquece. Ele passa a agir da forma como ele acha normal, como ele acha comum. Ele já está ali se sentindo em casa mesmo. Já que ele está em casa, é alô, né? É alô, já fala o nome dele. E aí esquece de atender da forma como você orientou, para falar, por exemplo, o nome da empresa, para poder fazer uma saudação cumprimentando ele como um bom dia, como um ótimo dia, ou como uma boa tarde, ótima tarde, seja lá como você orientou. Ele já não faz mais isso, ele já, pronto, pois não. Então, oriente melhor, por favor, converse lá com a sua equipe para que isso não ocorra, que pode ser mais um furinho indo ali no seu encanamento. Eu vou falar de furinho aqui a live inteira, tá bom? Não se incomode não, vamos seguir adiante. Eu falei agora um pouco de demora de atendimento. E a demora para dar retorno? Diz para mim, você já teve problema de ir a algum lugar, fazer, por exemplo, uma encomenda ou uma solicitação e ficar aguardando um retorno, aguardando um orçamento e esse retorno nunca chega? Ficaram de te retornar por telefone, ficaram de te retornar por e-mail, por WhatsApp, você entrou no saque da empresa e esse retorno não veio. Quanto isso é chato, quanto isso incomoda, quanto isso faz com que a sua percepção como cliente seja ruim sobre aquela empresa. Agora se coloca no lugar do seu cliente. Cuidado! Se a demora para dar retorno para o seu cliente for muito grande, é mais um furinho, não, mais um furão no seu encanamento. Nesse tempo que você deixou de dar retorno, ele já pode ter comprado com o seu concorrente. E se você trabalha com venda online, por exemplo, isso é ainda mais importante, porque quem está comprando online espera a resposta quase que automática. Eu não gosto de robozinho, tá, da internet, aqueles chats automáticos. Eu detesto isso como cliente. Então, isso me incomoda. Mas estou falando de resposta rápida do vendedor, do atendente mesmo. Quem está comprando pela internet, principalmente, espera uma resposta muito rápida. Hoje, todo mundo usa o WhatsApp, certo? Muita gente solicita orçamento pelo WhatsApp. Você mandou uma mensagem pelo WhatsApp, levou 2, 3 minutos e a resposta não veio, aquilo já começa a incomodar. Que dirá 10, 15, meia hora, 1 hora, 2 horas para dar uma resposta. Você pode estar perdendo o cliente um atrás do outro por conta de demora para dar retorno. Então preste atenção se isso não está acontecendo lá na sua empresa. Falta de conhecimento. Lembra que eu falei de informação errada? Está meio que linkada com falta de conhecimento, mas não necessariamente. Se o seu vendedor não tiver
conhecimento sobre os produtos que você vende, conhecendo características, atributos, benefícios, como ele pode argumentar sobre aquele produto, como ele pode argumentar sobre o serviço, sobre garantia, sobre formas de pagamento, sobre prazos de pagamento. Se ele não tiver como argumentar isso com o cliente, ele vai estar inseguro. O cliente vai perceber essa insegurança. Então ele pode até não passar a informação errada, porque pode ser que na hora que o cliente pergunte alguma coisa, que ele vai perguntar para alguém: ô fulano, você sabe como é que é isso? Ô ciclano, você conhece esse produto? Só que isso passa uma percepção tão ruim para o cliente que percebe que o vendedor não conhece daquilo que ele está trabalhando. Isso passa uma percepção muito ruim. Então é preciso que os seus vendedores estejam preparados com relação ao que estão vendendo. Então a falta de conhecimento que eu me refiro aqui é a falta de conhecimento específico mesmo, técnico, do produto, dos processos internos, por exemplo. Estou vendo aqui a Vanessa diz que fica envergonhada de solicitar repetidamente um retorno e de não ter sucesso. Verdade, como cliente isso é muito chato. Você pergunta uma vez e não tem retorno, pergunta segunda vez não tem retorno, você faz o quê? Vai comprar no concorrente, se for o caso, né? Agora, quando é uma reclamação que você precisa insistir para resolver, aí fica muito chato. Certamente você vai comentar isso com outras pessoas, o seu cliente vai comentar isso com outras pessoas se acontecer isso com ele, então tem que tomar muito cuidado. Voltando aqui, soberba, vou juntar dois erros aqui, soberba e mau humor. De novo, tira a armadura, baixa o escudo, baixa a guarda para não achar que isso não acontece na sua empresa. Reflita, preste atenção e observe no dia a dia. E oriente a sua equipe. Soberba e mau humor. Muitas vezes o vendedor, ou atendente, ou colaborador, seja ele qual for, ele se sente tão seguro dentro do que ele está fazendo, dentro da empresa, se sente tão à vontade, tão em casa, ele muitas vezes julga o cliente desmerecedor da atenção, julga o cliente como ignorante daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está falando, e aí então ele trata o cliente com soberba. Principalmente se o cliente estiver falando de um produto barato, de um produto que não gera muita comissão para ele, por exemplo. Muitas vezes ele vai tratar o cliente de outra maneira. Então, cuidado, que a soberba ela derruba a qualidade do seu atendimento e isso vai impactar ali nos furinhos do encanamento, tá bom? Já falei aqui, por exemplo, sobre postura, linguagem, por exemplo, e eu quero esticar um pouquinho a linguagem para a linguagem muito técnica. Eu não sei com que produto você trabalha, mas cada segmento tem linguajares técnicos, tem linguajares específicos que só você que é do negócio, que é do ramo, conhece. E só você precisa conhecer. Seu cliente não precisa saber daquilo, né? Conhecer do material que é feito o seu produto, conhecer da cadeia logística que atende aí o seu negócio. Ele não precisa conhecer dos termos técnicos que estão no seu sistema. Ele não precisa conhecer de nada disso. Então, se o linguajar da sua equipe for muito técnico, for muito específico e o cliente não estiver entendendo nada, não cria conexão, não cria rapport com o cliente. E aí o que acontece? Se não tem conexão, se não tem rapport, o cliente vai comprar só o básico, o cliente não vai retornar, o cliente não vai indicar, a qualidade percebida por ele cai. Tem que gerar conexão, tem que gerar rapport sempre. Então, essa linguagem muito técnica e específica não gera. E muitas vezes o vendedor ele usa esse linguajar para mostrar que ele sabe, para mostrar que ele conhece do produto, que ele conhece do mercado. Ele explica coisas que o cliente não faz ideia do que ele está falando, para mostrar que ele conhece. Então, tem a ver com a soberba, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do conhecimento muito técnico. Não realizar pesquisa de satisfação, essa é para você. Eu comentei agora há pouco, né, sobre você fazer pesquisa de satisfação, entender o que o seu cliente tem de reclamação, o que ele tem de insatisfação, ou então, não só pontos de melhoria, mas o que ele tem de elogio também, para que você possa levar isso para a sua equipe. É preciso fazer repetidamente pesquisa de satisfação com seus clientes. Como você vai fazer isso? Você vai ter que adequar o seu negócio. Se você vai colocar algum formulário no caixa, se você vai pedir para a pessoa do caixa perguntar ao cliente, se você vai colocar isso num tablet, ali um formuláriozinho com 2, 3 questões, pedir para o cliente digitar, se você vai mandar um SMS, se você vai mandar um WhatsApp, se você vai mandar um link do Telegram, não sei, um e-mail, aquilo que você vai fazer do seu negócio, você precisa adequar ao tipo de cliente que você tem, ao tipo de negócio que você tem. Tem muita empresa que faz isso por telefone mesmo. Então, adeque isso ao seu negócio. Mas é importante fazer para que você possa avaliar e sempre estar ali em torno das necessidades e anseios do seu cliente, não só da sua cabeça. Falta de pós-venda. Isso também tem a ver com você como líder, como empreendedor. Quando eu falo de pós-venda, eu me refiro ao pós-venda como algo que vai gerar para você, ou que pode gerar para você uma nova venda no futuro.
Seu negócio não é para abrir hoje e fechar amanhã, certo? Você tem a intenção de continuar com a sua empresa aberta por muito tempo. Você tem a intenção de vender de novo para esse mesmo cliente, não tem? Então é importante começar a construir a próxima venda na venda atual. E como é que você faz pós-venda se você é do varejo, por exemplo? Eu vi uma vendedora outro dia dando um relato que eu achei muito bacana, muito sensacional, eu queria compartilhar com você aqui. Só quero ler um comentário aqui. Quando a gente dá essa ideia para os donos de empresa e eles acham desnecessário fazer essa pesquisa com o cliente, fica complicado. É verdade. Tem muita gente que não eleva o nível de consciência. Falei agora há pouco de elevar o nível de consciência. Eu falo sempre de baixar a armadura, de tirar a armadura, de baixar o escudo. Porque muita gente acha que sabe o suficiente. Só que continua brigando com o concorrente e continua perdendo o cliente e nem percebe como. Então, se a pessoa vem para um momento como esse aqui, por exemplo, e não abre a cabeça para poder prestar atenção, levar para refletir, levar para observar, na verdade, acaba perdendo tempo aqui, né? Acaba desperdiçando tempo aqui. Então, quando você vai para dar uma orientação, de repente você é um consultor e vai dar uma orientação para uma empresa e a empresa age dessa forma, não, acho que não é importante e tal, e simplesmente de mente fechada, de xícara cheia, está desperdiçando tempo ali. Né? É preciso que a gente esteja sempre abertos a essas novas ideias, abertos a fazer testes, abertos a buscar informação, porque a gente não sabe tudo. Eu não sei absolutamente nada. Né? A gente, quanto mais estuda, mais percebe que não sabe nada, mais percebe que tem coisa para aprender. Todos nós temos muito para aprender. Então, se a gente tem um negócio, se você tem um negócio, se você é um líder de equipe e acha que sabe tudo, que sabe o suficiente, que ninguém sabe mais o seu negócio do que você corre um sério risco da sua concorrência te engolir. Então preste atenção no que os outros estão fazendo, no que os outros estão dizendo, não é para repetir não é para fazer igualzinho não é para fazer exatamente o que eu estou falando não, mas é para refletir. Se couber no seu negócio, você implanta, se não couber no seu negócio, beleza, segue a vida, mas é importante refletir sobre o assunto. Então quando eu falo de pós-vendas, eu falei para você que eu queria te dar um exemplo. A vendedora disse o seguinte, que ela vinha fazendo repetidamente e eu achei isso muito bacana. Ao longo do dia, ela anotava os atendimentos que ela fazia e durante a conversa com os clientes, ela procurava levantar informações e pedir o contato do cliente. No final do dia, o que ela fazia? Mandava mensagem para os clientes que ela atendeu no dia, agradecendo a eles pela preferência, agradecendo a eles pela compra, perguntando se tinham ficado satisfeitos com o que tinham comprado e se tinham alguma dica para que ela pudesse melhorar o atendimento dela. Eu achei isso muito bacana, por isso resolvi compartilhar com você. Imagina se você fizer isso, implantar isso na sua empresa. Imagina se a sua equipe fizer isso. De repente vai falar para mim assim, Fábio, mas a gente cada vendedor atende 40 clientes no dia, não dá para fazer isso com todos. Beleza, bacana. Se você tiver um fluxo bom de clientes, talvez eles não consigam fazer isso com todo mundo, mas se eles selecionarem ali uma parcela desses clientes todos os dias e entrarem em contato só assim, vão aumentar a conexão com o cliente, vai aumentar o nível de satisfação do cliente, ele vai ficar extremamente satisfeito, pode ter certeza, com o atendimento por conta desse pouquinho a mais, né? É uma atençãozinha a mais. Lembra da atenção? É uma atenção a mais. Você não ligou para vender nada. Você ligou simplesmente para agradecer, para perguntar se ficou satisfeito e se tem alguma dica para melhorar o próprio atendimento. Qual cliente que vai se negar a dar uma resposta para você nesse sentido? Então, oriente a sua equipe, é muito bacana uma ação como essa. Então, o pós-vendas, ela é a construção, ela é o pré-venda da próxima venda. Pense nisso. Seguindo em frente aqui, ó. Tratamento inadequado. Já falamos de várias coisas assim, falamos de soberba, por exemplo, falamos de tratar o cliente com desdém, então não vou entrar a fundo aqui. Não cumprir o prometido, tem a ver com a questão do prazo, mas não é só prazo. Tudo que você promete para o cliente, o que a sua equipe promete para o cliente, tem que ser cumprido. Então, só pode prometer o que puder cumprir. Isso é básico, isso é óbvio, mas tem muita gente que promete um monte de coisa para o cliente e depois não cumpre. Ou porque não conhece as regras da empresa, porque não conhece os direitos que o cliente tem, ou porque estava realmente só interessado em fechar aquela venda. Então precisa tomar cuidado. Quando o foco está só na venda, o cliente percebe, vai embora e não volta mais. O foco tem que estar no cliente. Levantar necessidades e não personalizar o atendimento. Não levantar necessidades e não personalizar o atendimento. Eu juntei dois erros aqui. Bom, isso é muito básico, muito óbvio, mas quando o cliente chega, primeiro a gente tem a questão da abordagem. Depois você precisa entender para atender, é o segundo passo do atendimento.
Nesse entender para atender, é preciso então fazer perguntas para conhecer as necessidades do cliente. Você já deve ter falado isso para os seus vendedores um monte de vezes. Eu imagino que sim. Se você é líder de vendas, se você é um empreendedor, já deve ter falado para o seu cliente isso um monte de vezes. Ou melhor, para o seu vendedor um monte de vezes. Mas é preciso repetir, é preciso atualizar, é preciso treinar continuamente para que ele continue fazendo. Para que ele continue fazendo perguntas com atenção total às respostas do cliente, personalizando cada atendimento sem ser aquela coisa robótica e levantando as necessidades. Porque levantando a necessidade do cliente, ele vai perceber se ele pode oferecer um produto a mais, se ele pode oferecer um produto que tem um valor agregado maior. Se você teve uma live anterior aqui, você vai se lembrar, se não esteve eu comento agora. Eu te dei um exemplo da sua loja vender copo. O cliente chegar para comprar um copo. Você tem duas linhas de copos, um mais simples e um outro de um valor um pouco maior. Um custa lá R$2, outro custa R$15, R$20 cada copo. Se o cliente chega perguntando, dizendo que ele quer comprar um copo, pode ser que o seu vendedor vá oferecer direto o copo mais barato. Por quê? Porque é o copo mais fácil de vender. Só que é o copo que não te dá margem, que você comprou só para girar, só para fazer volume. E aí ele só vai vender aquele copo de valor menor. E você não vai vender um produto que agrega, você não vai vender um produto que dá margem e ainda vai ficar com o produto encalhado ali na prateleira. Estou dando um exemplo bem bobo só para você poder entender o que estou dizendo. Se ele levanta a necessidade, se ele conversa com o cliente para entender que tipo de copo o cliente precisa, para que momentos ele precisa usar, para saber se é copo de dia a dia, se é para a empresa, se é para a casa dele, se é para receber visita, se é um copo para tomar refrigerante, cerveja, vinho, seja lá para o que for. Se ele levantar as necessidades do cliente, de repente ele vai perceber que aquele copinho baratinho de R$2 não era o que o cliente precisava. Você tem um outro produto de valor agregado maior. Você vende roupa, você vende calçado, você vende perfumaria. Se a sua equipe levantar as necessidades, levantar os anseios, os desejos dos clientes ali de forma verdadeira, de forma com atenção, ele vai poder oferecer um produto melhor, um produto de valor agregado maior, ou então não, vai perceber que ele precisa realmente de um produto baratinho, porque é um presente que ele não pôde evitar, de um amigo secreto na empresa, e que ele vai participar porque não é por obrigação, ele vai no produto baratinho mesmo. Então, é preciso conhecer, de fato, as necessidades do cliente. Bom, tem gente entrando agora aqui e eu queria então repetir só um recadinho que eu dei lá no começo. Queria te pedir para printar essa tela aqui, tá bom? Printa essa tela aqui, bota na rede social com a hashtag Maratona do Varejo, me ajuda a divulgar, me ajuda a passar essa mensagem para mais pessoas se você acha que isso está valendo a pena, que isso está fazendo sentido para você, que isso está te ajudando de alguma forma a melhorar o seu trabalho, a melhorar a qualidade do seu atendimento, a aumentar a performance na empresa. Então, se isso está te ajudando de alguma forma, se fez algum sentido para você, me ajuda a levar essa mensagem. Printa essa tela, depois posta lá, hashtag Maratona do Varejo, me marca lá para eu poder saber, tá bom? A gente está chegando aqui próximo do final da live. Eu queria reforçar que na bio aqui do Instagram tem um link para um canal do Telegram. Esse canal do Telegram, se você não conhece o Telegram, ele é semelhante ao WhatsApp. O que tem lá nesse canal do Telegram? Basicamente eu coloquei lá um link para o nosso canal do YouTube, onde tem mais de 100 vídeos sobre empreendedorismo, vendas, atendimento ao cliente, desenvolvimento pessoal e profissional. Se isso é interessante para você, acesse o nosso Telegram, o link está aqui em cima, entra lá no nosso canal, se inscreve para receber as notificações, para receber os vídeos, que vai ser bacana para você. Outra coisa que tem lá no canal é um link para você baixar gratuitamente um e-book chamado Como Fazer a Sua Empresa Crescer. Isso tem uma série de erros que acontecem nas pequenas empresas lá, que a gente analisa, e mais um passo a passo para você fortalecer o seu negócio. É gratuito, tenho certeza que vai te ajudar. Então, não custa nada. É só você entrar aqui depois no link, entrar no canal do Telegram e baixar isso, tá certo? Bom, estamos chegando aqui no final. Amanhã eu vou estar aqui de novo às 21h30 para falar com você sobre os fatores mais importantes para as vendas no varejo. Quais são eles? Não vou falar aqui não, vou esperar você aqui amanhã para poder te falar. Vou falar sobre os fatores mais importantes para as vendas no varejo. Queria saber se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se está fazendo sentido, bota aí para eu saber antes da gente caminhar aqui para o final da nossa live. E se tiver alguma dúvida, vai colocando aí enquanto eu dou os últimos recadinhos aqui, tá? Lembrando para quem chegou agora e para quem não esteve presente nas lives anteriores, que essa daqui é a nossa, acho que é a 9ª live da nossa Maratona do Varejo. São 20 lives em sequência, sempre de segunda a sexta-feira, às 21h30 aqui no Instagram e gravadas aqui numa outra câmera para ir para o YouTube, para ir para o Facebook. Então, se você perdeu as lives anteriores, acesse o nosso IGTV aqui no Instagram que você vai encontrar.
No YouTube já estão lá da primeira à quarta live. Tá? As outras a gente vai colocar depois, a gente está fazendo ainda edição e tal, tirando o finalzinho, tirando o comecinho, onde a gente perde um pouquinho de conteúdo para não ficar muito comprido lá no YouTube. Então, acessa lá que você vai ter acesso ao que você não conseguiu assistir, tá bom? Bom, gente, nossa live vai ficando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação de todos vocês. Espero vocês aqui amanhã. Espero você aqui amanhã, às 21h30, de novo aqui no Instagram. Eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. E como eu digo, vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima!